Numa salinha reservada de um pequeno boteco para taxistas, uma história que ninguém conhecia. Ela sempre sorria para os clientes, mas naquela noite, na frente de uma única pessoa, abriu a porta do seu coração. Sentimentos ocultos um pelo outro, pontas dos dedos e olhares que não precisavam de palavras, e a excitação contida por tanto tempo em um momento prestes a explodir. Seus corações precisavam fazer uma escolha. Seria amor ou uma simples fuga? Naquele dia, como em qualquer outro, o pequeno boteco na Ruela não parava de receber os passos dos taxistas. No entanto, o olhar dela, escondido silenciosamente em um canto da cozinha, era diferente. Sob a luz, um simples roçar de dedos, um único olhar, carregavam um significado especial. Para os clientes, ela era apenas a dona do boteco, mas a distância entre ela e os taxistas que se aproximavam era sempre sutilmente diferente. Quando o ombro daquele homem, parado como se nada estivesse acontecendo, roçou brevemente no dela, deixando um tremor, uma tensão inexplicável pairou no ar. Seu olhar o seguia, e o olhar dele também a percorria, como se quisesse confirmar algo. Mesmo sem palavras, era possível saber que algo pesado fluía no coração de cada um. Os taxistas vinham para comer e aliviar o cansaço do dia, mas alguns deles já sentiam uma emoção proibida nos breves momentos com ela. A cada vez que as pontas dos dedos se tocavam levemente, a cada vez que a respiração se aproximava, uma pequena tensão se espalhava como uma onda. Na pequena salinha do boteco, embora uma parede os separasse, o ar entre ela e o homem parecia carregar uma corrente elétrica. Ele, com um leve sorriso, foi levar o cardápio sem dizer nada, mas seus olhos permaneciam nela. Ela também, parando por um momento a mão que anotava o pedido, sentia o olhar dele e reprimia uma estranha excitação no fundo do seu coração. Naquele momento, parecia que um sentimento, que transcendia a simples relação de cliente e dona, se infiltrava suavemente. No entanto, a realidade sempre aprendia. Aquela pequena tensão, permitida apenas por um instante dentro da salinha, desaparecia como um tabu ao sair. O homem também sabia disso, e por isso exploravam um ao outro apenas com olhares e gestos, escondendo arduamente os sentimentos que não podiam ser expressos em palavras. O tremor em seus corações era tratado com o cuidado de um tesouro escondido. Ela atendia a todos os pedidos dos taxistas, enquanto ao mesmo tempo mantinha suas próprias regras. Mas aquele dia foi diferente. Um toque um pouco mais próximo, um olhar que demorou um pouco mais. A tensão oculta se infiltrou. Um calor mais intenso que o vapor que saía do pequeno prato pairava entre os dois. Eles reprimiam seus sentimentos um pelo outro, mas sabiam, lá no fundo, que precisavam um do outro. Momentos depois, o homem se prepara para deixar o boteco, mas ela levanta os olhos, olha para o rosto dele e, com a ponta dos dedos, empurra levemente o prato, deixando um significado. Ele, ao se virar, olha para ela por um longo tempo, incapaz de dar um passo. A tensão e a sutil excitação que ficaram no ar permanecem como um presságio de que algo grande está para acontecer. Neste breve encontro, podemos vislumbrar que tipo de existência ela e o homem são um para o outro e por que não podem se aproximar facilmente. A sutil tensão que floresce entre o tabu, a realidade e os sentimentos ocultos é apenas o prólogo de uma história inacabada. A história de hoje captura o rastro de uma excitação e emoção secretas e humanas, começando naquele momento, na salinha de um pequeno boteco na Ruela. Por fim, a câmera foca no olhar dela e se move lentamente para além do ombro do homem. O espectador compartilha aquele momento, ficando na curiosidade sobre para onde a tensão proibida e os sentimentos não resolvidos entre os dois irão fluir. Uma cena que abala o coração apenas com as pontas dos dedos e a troca de olhares, como se esperassem em suspense. Esta história apenas começou. Naquela tarde, o sol que entrava pela janela do boteco na Ruela envolvia suavemente seus cabelos. Ele, encostado com cuidado em uma das cadeiras, olhava para o cardápio, mas seu olhar não demorava muito ali, sempre se desviando para ela. Com ela, acontecia o mesmo. Parando por um momento, o garfo na mão, seu olhar demorava mais nos olhos dele do que na comida no prato.
Na troca de olhares silenciosos, seus corações se tocavam pesadamente. Hoje tem bastante gente, né? Ela disse em voz baixa, mas sua voz continha um tremor diferente do habitual. É, está um pouco corrido. Ele respondeu, mas o movimento de sua mão tocando o prato parecia um pouco mais lento. Cada um daqueles dedos parecia conter a tensão e a excitação que sentira naquele dia. O ar dentro da salinha estava cheio mais de olhares e respirações do que de palavras. Um simples roçar de mãos ou um leve toque dos pés era suficiente para fazer o coração disparar. Ela reprimia o desejo de que ele não fosse embora, que ficasse ali por um longo tempo, e ao mesmo tempo se envergonhava por sentir tais emoções. Ele, como se já soubesse desses sentimentos, hesitou por um momento, mas não desviou o olhar. "A comida de hoje está boa?" ela perguntou. "Sim, está sempre deliciosa." A voz dele soou mais suave que o normal, mas havia uma pitada de tensão nela. Mesmo em conversas curtas, eles liam o coração um do outro. Sem precisar expressar em palavras, não podiam negar o fato de que se queriam. Ela, ao arrumar os pratos, sentia uma estranha excitação subir do fundo do seu coração a cada momento que se aproximava dele. Até mesmo o gesto de seus dedos roçando o prato parecia se estender sob o olhar dele. Ele parou a mão por um momento, olhou para ela e soltou um pequeno sorriso, como um suspiro. A emoção contida naquele breve sorriso era mais verdadeira do que qualquer outra coisa e aumentava ainda mais a tensão entre eles. Na salinha, apenas pequenos sons restavam. O som dos pratos se roçando, o som dos talheres se chocando levemente, e a respiração deles. Cada pequeno movimento que faziam se concentrava um no outro, e o ar esquentava de uma forma cada vez mais estranha. Ela continuamente erguia barreiras em sua mente, mas ao mesmo tempo sentia que ele estava entrando cada vez mais fundo em seu coração. "O dia foi cansativo hoje também, não foi?" ela perguntou suavemente. "Sim, foi um pouco difícil." A voz dele era baixa, mas ele não desviou os olhos dela por um tempo. Naquele momento, sentiram que a distância entre eles havia desaparecido, que seus corações estavam se aproximando. Mesmo no silêncio, seus corações já estavam profundamente conectados. No entanto, a realidade ainda os reprimia. Ela sabia que havia um limite a ser mantido como dona, e ele como seu cliente. Ele também estava em conflito entre os sentimentos que sentia e o tabu. Eles se olhavam, querendo se aproximar, mas ao mesmo tempo sabiam que precisavam dar um passo para trás. Nessa sutil corda bamba, a tensão se tornava ainda mais nítida. Momentos depois, ele se levantou da cadeira, recolhendo o prato. Ela também, arrumando as mãos com cuidado, o observava. Por um instante, suas mãos se roçaram e seus olhares se fixaram por um momento. A tensão e a excitação sentidas naquele breve momento continham emoções que não podiam ser expressas em palavras, e a câmera seguia os olhares e os gestos sutis dos dois, permitindo que o espectador sentisse plenamente aquela tensão. Naquele dia, na salinha, como o vapor sobre o pequeno prato, a tensão e a emoção entre os dois ainda não haviam se dissipado completamente. O sentimento um pelo outro claramente existia, mas a realidade e o tabu ainda não os permitiam. Mas o certo é que, depois daquele momento, seus corações não seriam mais os mesmos. Naquela noite, a luz do boteco envolvia a salinha de forma mais suave que durante o dia. Lá fora, a escuridão caía, e um pequeno letreiro de neon pintava a arruela de vermelho, criando uma atmosfera sutil. Ela, arrumando os pratos na cozinha, ocasionalmente seguia a sombra do homem com o olhar. Ele ainda estava sentado em silêncio, mas mesmo no cansaço de um longo dia terminado, o ar que ele emanava não se acalmava facilmente. "O dia foi corrido hoje também, né?" A voz dela era baixa, mas um tom mais suave se fez presente. "Sim, foi mais agitado do que eu pensava." Ele sorriu levemente, largou os talheres e olhou para ela. Naquele momento, o ar que fluía entre eles parecia tão denso que quase se podia ver. Mas em seus corações havia o desejo um pelo outro e, ao mesmo tempo, a parede da realidade. Ela tinha a responsabilidade de ser a dona do boteco e uma figura amigável para muitas pessoas.
E ele não era um simples cliente, mas um homem atado à sua própria rotina e realidade. Havia razões pelas quais não podiam expressar o sentimento que os unia. No momento em que ele se levantou cuidadosamente da cadeira para recolher o prato, suas mãos se tocaram brevemente, e uma sensação como uma corrente elétrica preencheu a salinha. Ambos, surpresos, desviaram o olhar, mas não conseguiram reprimir a excitação que surgia no fundo de seus corações. Ela escondeu as mãos nas costas, recuperou o fôlego e o observou por um momento. O olhar dele também se demorou por um instante. O tempo em que se olhavam em silêncio, por si só, parecia suficientemente quente e pesado. "Teve muitos clientes hoje, né?" Ela perguntou, hesitante. Ele hesitou por um momento e depois assentiu. "Sim, mas graças à senhora me senti muito consolado." Com as palavras dele, ela sentiu algo quente subir em seu peito. Não era uma declaração direta, mas o significado contido nela bateu forte em seu coração. A conversa entre eles era curta e concisa, mas a profundidade da emoção era grande. Eles se liam mais pelas expressões, gestos e olhares do que pelas palavras. No momento em que ela pegou o prato e seu braço roçou o dele, seu coração disparou de repente. Ele queria deixar a mão ali, mas com medo de se aproximar demais, recuou um pouco. A cada um desses movimentos sutis, seus corações entravam em turbilhão. Mas uma barreira ainda maior existia em suas mentes. Ela tinha suas próprias regras a seguir, e os sentimentos que ele nutria não podiam se tornar mais do que uma simples simpatia. O olhar externo e as responsabilidades da vida real os reprimiam. Por isso, os dois sempre repetiam o jogo de querer se aproximar e, ao mesmo tempo, dar um passo para trás. Momentos depois, ele olhou pela janela e suspirou. Ela também, reprimindo o desejo de se aproximar, observou silenciosamente suas costas. O ar na salinha esquentou pesadamente em meio ao silêncio, e o desejo e a tensão que sentiam um pelo outro se tornaram cada vez mais densos. Em um certo momento, ele se inclinou lentamente em direção a ela, e ela, instintivamente, prendeu a respiração. No entanto, no momento decisivo, sentindo que o desejo um pelo outro era forte demais, eles recuaram levemente e desviaram o olhar. Naquele breve instante, a emoção que fluía de cada um parecia uma corrente invisível no ar. Ambos queriam, mas ao mesmo tempo sabiam que não podiam possuir. Por não precisarem de palavras, lendo o coração um do outro apenas pela respiração, pelas pontas dos dedos e pelos olhares, a tensão permanecia ainda mais pesada no peito. Naquela noite, os rastros de olhares e pontas dos dedos deixados na salinha eram mais do que um simples encontro. O sentimento um pelo outro existia claramente, mas a parede da realidade os reprimia. A tensão e o desejo que não podiam ser expressos em palavras, misturados com a realidade que precisavam enfrentar, deixavam a salinha com um ar quente, pesado e silencioso. A câmera seguia seus olhares e gestos sutis, capturando a cena de modo que o espectador pudesse sentir plenamente aquela tensão e excitação. Uma respiração, um toque de dedos, um olhar que se detinha por um momento. Mesmo nisso, a história se aprofundava, deixando a curiosidade sobre como a relação dos dois mudaria. O ar na salinha ainda estava cheio de corações não resolvidos e desejos, e a tensão estava apenas começando a atingir seu clímax. Naquela noite, a salinha do boteco estava mais silenciosa do que durante o dia, e apenas uma pequena lâmpada iluminava o espaço suavemente. O vento que entrava pela janela balançava levemente a cortina, misturando-se à respiração dos dois. O homem estava sentado em silêncio, mas as pontas dos seus dedos, seu ombro e até a ponta do pé esticada displicentemente criavam uma tensão, como se estivessem falando com ela. Ela, ao limpar os pratos, sentia a presença dele com todo o seu corpo, como se sentisse o vapor quente que restava em suas mãos. O dia foi realmente difícil hoje, não foi? A voz dela era baixa e suave, mas continha uma emoção sutilmente trêmula. Ele fechou os olhos por um momento, depois levantou lentamente a cabeça para olhá-la. Naquele olhar, havia um peso que não podia ser expresso em palavras. Sim, mas... Ele parou por um momento, respirou fundo
E continuou, como se sussurrasse em voz baixa. Graças à Senhora, o dia de hoje foi um pouco mais suportável. Naquele momento, ela sentiu como se sua respiração fosse parar. As palavras dele iam além de um simples agradecimento, continham sentimentos profundamente guardados em seu coração. A mão que limpava o prato parou por um momento, e mesmo sabendo disso, ela não disse nada por um tempo. O ar na salinha esquentou como uma corrente elétrica. No tempo em que se olhavam em silêncio, a cada momento em que as pontas dos dedos se aproximavam como se fossem se tocar, o coração batia como se fosse explodir. Ela se inclinou para trás por um momento, mas seu olhar continuou fixo no dele. Ele, sem perder o movimento dela, inclinou-se cuidadosamente a uma distância em que seus dedos quase se tocavam. Na verdade, ele tentou continuar, mas sua voz baixou e parou. O que foi? Ela perguntou com cuidado. Naquele momento, o ar entre os dois estava cheio de uma tensão suspensa, reagindo a cada respiração. Olhando-se em silêncio, eles já entendiam tudo. Sem expressar, confirmavam a existência um do outro no fundo de seus corações. Ele estendeu a mão lentamente em direção a ela, mas parou um pouco antes de tocar. Ela também, distraidamente, levantou a mão, mas parou por um momento, pouco antes de suas mãos se encontrarem. Naquele breve instante, a corrente que fluía no ar era tão intensa que ambos sentiram o limite de suas emoções. Eles se queriam, mas ao mesmo tempo sabiam que não podiam suportar. Por um momento, o tempo fluiu em silêncio na salinha. Um prato, um garfo e até a cortina balançando ao vento, tudo tornava a tensão ainda mais nítida. Ela, sentindo o coração bater como se fosse explodir, com o pressentimento de que tudo desmoronaria com um único toque de dedos, recuperou o fôlego e se afastou. Ele, olhando para ela, soltou um suspiro silencioso e disse, como um sussurro baixo: Senhora, para mim, só de poder estar assim já é o suficiente. Aquela frase não era uma simples frase. Nela havia inúmeras emoções dissolvidas, misturadas com o tabu, a realidade e o desejo reprimido. Ela sentiu as pontas dos dedos tremerem levemente, mas não desviou os olhos do olhar dele. Naquele momento, o espaço entre os dois parecia ter o tempo parado. Um espaço onde apenas respirações e movimentos sutis existiam, completamente focado um no outro. As pontas dos dedos se aproximaram como se fossem se tocar, mas com a tensão de que, se um deles desse mais um passo, tudo explodiria. Ela escondeu as mãos nas costas, e ele também baixou a mão por um momento. No entanto, no fundo de seus corações, o desejo de estender a mão um para o outro fervia. Ele se inclinou por um momento em direção a ela, e em meio à tensão suspensa, sussurrou baixo: Senhora, será que eu fui longe demais? Ela fechou os olhos por um momento. Depois olhou para ele novamente e assentiu lentamente com a cabeça. Embora não tenha expressado em palavras, naquele aceno de cabeça havia um sinal de que a porta do seu coração se abrira um pouco. Naquele momento, o ar na salinha pareceu pesado demais, quente demais. À medida que as pontas dos dedos se aproximavam como se fossem se tocar, a corrente que ressoava no fundo do coração era insuportável. O som dos seus corações batendo, a respiração, a troca de olhares, apenas isso já era suficientemente quente. E eles se sentiam profundamente atraídos um pelo outro. No entanto, no momento decisivo, ambos recuaram um passo. Entre o desejo e a realidade, o tabu e a responsabilidade, os dois respiraram fundo por um momento e se olharam. A tensão e a excitação sentidas naquele breve silêncio preencheram seus peitos com uma profundidade e intensidade nunca antes sentidas. Duas pessoas que se queriam, mas ao mesmo tempo sabiam que não podiam suportar. A luz da lâmpada na salinha tremeluzia fracamente, envolvendo suavemente seus rostos e pontas dos dedos. Olhando-se em silêncio, no espaço suspenso, seus corações já estavam completamente abertos um para o outro, e o espectador podia sentir, em suspense, aquele momento em que a corrente estava prestes a explodir. Naquela noite, os rastros de olhares e pontas dos dedos, as respirações e os sussurros no silêncio, deixados na salinha,
eram mais do que um simples encontro. O sentimento um pelo outro já existia profundamente, mas a parede da realidade ainda não os permitia. No entanto, a corrente e a tensão no ar previam intensamente em que direção a história futura fluiria. Naquela noite, a chuva batia silenciosamente na janela, molhando a arruela. A salinha do boteco estava cheia de uma suave luz amarelada e um ar quente, e o som das gotas de chuva servia como uma suave música de fundo ao longe. Os dois diminuíram lentamente a distância de seus corações, que haviam permanecido parados por tanto tempo. A cada respiração, a cada pequeno gesto, a presença um do outro era sentida intensamente. Ele olhou nos olhos dela por um momento e, sem dizer nada, deu mais um passo em sua direção. Ela sentiu sua respiração parar por um instante, o coração batendo rápido. O ar na salinha tornou-se cada vez mais pesado, mais quente, envolvendo os dois. Ela, sentindo a direção dele com as pontas dos dedos, não conseguiu esconder o tremor de uma excitação contida por tanto tempo, prestes a explodir em seu coração. Estar assim com você, ela sussurrou baixo. Sua voz tremia, mas continha uma mistura de decisão e expectativa. Eu também. Não consigo mais aguentar. A voz dele era profunda e suave. Mais do que as palavras, a sinceridade em sua respiração e olhar a atingiu com força. A distância entre eles era agora de apenas alguns centímetros. Até o ar parecia derreter e fluir com o calor de ambos. À medida que as pontas dos dedos se aproximavam como se fossem se tocar, eles começaram a sentir o calor um do outro pouco a pouco. Com os olhos fechados, a respiração dela fluiu para o ombro dele, e a mão dele desceu sutilmente pelas costas dela, transmitindo seus sentimentos em uma linguagem silenciosa. Seus corpos se entendiam, liberando uma a uma as emoções reprimidas por tanto tempo. O som da chuva batendo na janela tornou-se cada vez mais rítmico, e seus corações batiam no mesmo ritmo. Quando a mão dele envolveu lentamente a mão dela, ela respirou fundo e, com um pequeno gesto, entregou seu corpo ao dele. Era um simples toque, mas a emoção contida nele já era intensa demais para ser expressa em palavras. Não precisamos mais nos esconder, certo? Ela sussurrou. Ele assentiu levemente com a cabeça e se aproximou do rosto dela. Suas respirações se misturaram, e naquele momento, eles trocaram todas as emoções sem precisar de palavras. Apenas com o leve contato das pontas dos dedos, ombros e costas, a tensão e o desejo em seus corações foram aliviados. E, ao mesmo tempo, uma conexão mais profunda foi criada. A cabeça dela tocou levemente o ombro dele, e a respiração dele fluiu sobre a linha do seu pescoço, transmitindo emoções como um sussurro silencioso. Os corpos dos dois não estavam completamente colados, mas já se sentiam suficientemente. O calor que parecia vir do contato da pele era a linguagem da emoção, e a energia que trocavam era mais intensa que qualquer palavra. O tempo passava lentamente, e o ar na salinha estava cheio de chuva, luz e respiração. Os dois se olhavam, finalmente admitindo os sentimentos que haviam contido por tanto tempo. Apenas com olhares e pontas dos dedos, eles falavam um com o outro, e neles continham amor, excitação e um desejo reprimido por muito tempo. Quando estou perto de você, ela sussurrou baixo, recuperando o fôlego. Ele acariciou levemente seus cabelos. Com um simples toque, o coração tremia, e as emoções contidas por tanto tempo floresciam do fundo da alma. Ela se entregou ao toque dele, sentindo sua respiração fluir por seu pescoço e ombro, como se estivesse se derretendo lentamente. Eles não desviaram mais os olhos um do outro. O sutil toque das pontas dos dedos, a respiração e os gestos um do outro, a tensão e a excitação enchiam o ar da salinha. Todas as palavras eram desnecessárias. Seus corpos e mentes falavam um com o outro, liberando os sentimentos escondidos. À medida que a chuva diminuía, o ar na salinha ficava mais silencioso, e nesse silêncio, a presença dos dois se tornava ainda mais nítida. Nos olhares que trocavam, todas as emoções que não puderam ser ditas até então estavam dissolvidas, e até mesmo um único momento de contato liberava completamente a tensão entre eles. Finalmente, a mão dela segurou levemente a mão dele.
A respiração dele fluiu perto de sua orelha, e ela lentamente ajustou sua respiração, sentindo as emoções explodirem do fundo de seu coração. Naquele momento, os dois já entendiam completamente o coração um do outro. Embora não pudessem expressar em palavras, o corpo e a alma diziam tudo. Aquele espaço, onde a chuva, a luz, a respiração e o calor das pontas dos dedos se harmonizavam, tornou-se um mundo que existia apenas para os dois. O sentimento um pelo outro e o desejo reprimido por tanto tempo foram finalmente libertados, e com simples toques e respirações, eles podiam se sentir plenamente. A noite deles atingiu o clímax em meio a uma linguagem silenciosa e uma corrente de emoções. Naquele momento, o espectador podia sentir uma conexão profunda que preenchia o outro não apenas com palavras e ações, mas com emoção e existência. Embora o momento explosivo ainda não tivesse chegado, naquele espaço e tempo, seus corações e almas já haviam se tornado um. Quando a luz do amanhecer começou a iluminar fracamente a ruela, a salinha do boteco ainda estava cheia da atmosfera da noite anterior. No ar que restava, junto com a luz suave, misturavam-se uma tensão e excitação indescritíveis, e uma sutil confusão. Os dois estavam sentados um pouco afastados um do outro, mas em seus olhares, todos os momentos da noite passada ainda estavam vivos. Ela envolveu as pontas dos dedos e suspirou. Em seu coração, excitação e culpa surgiam ao mesmo tempo. Isso é amor? Ou uma simples fuga momentânea? Ela se perguntou, mas a resposta não veio facilmente. A sensação de conexão que sentia no fundo de sua alma era clara, mas a parede da realidade ainda se interpunha entre eles. Ele olhou por um momento para fora da cortina, depois voltou para a salinha e se sentou na cadeira. No momento em que se olharam em silêncio, uma sinceridade que não podia mais ser escondida permaneceu entre eles. Suas mãos não se tocavam, mas apenas com olhares e gestos. Todas as emoções da noite passada fluíam. A cada respiração, a cada leve roçar do braço, o coração tremia. "Você está bem?" Ele perguntou em voz baixa. Sua voz carregava o resquício da noite anterior, junto com preocupação. "Sim, estou bem. Só um pouco confusa." Ela fechou os olhos por um momento, tentando organizar a excitação e a culpa que restavam em seu coração. Naquele momento, um som veio de fora da janela. Alguém estava batendo na porta do boteco. Ela e ele se olharam, surpresos. Ao abrir a porta da salinha, um visitante inesperado estava parado, encharcado pela chuva. Poderia ser um velho amigo, ou alguém como da família, uma pessoa que conhecia sua vida e seu passado. Com a chegada daquela pessoa, a sutil tensão entre os dois se complicou ainda mais. "Dona, eu dei uma passadinha rápida", disse o visitante com uma voz baixa e cuidadosa. Ela ficou perplexa, mas ao mesmo tempo, para esconder as emoções da noite anterior, respondeu da forma mais calma possível. "Ah, sim, entre." Sua voz continha um leve tremor. Ele, olhando para ela, sentiu que essa situação era como um novo teste. Quando o visitante entrou, ele se escondeu por um momento em um canto da salinha, baixando o olhar. A emoção da noite anterior ainda permanecia entre os dois, mas um fator externo e real reprimia essa tensão. Ela sorriu por um momento para o visitante, mas em seu coração, a presença dele ainda ocupava um grande espaço. Depois de uma breve conversa com o visitante, a salinha ficou silenciosa novamente. Ela se sentou na cadeira, suspirou e lutou contra as ondas que se formavam em sua mente. Será que isso está mesmo certo? Este sentimento. Ela sentiu seu coração e percebeu que todas as emoções da noite anterior não eram um simples impulso. Ele se aproximou dela com cuidado. Desta vez, nem mesmo a ponta de um dedo se tocou, mas seus olhares se atraíam. No tempo em que se olhavam em silêncio, a corrente da noite anterior pareceu fluir novamente. Eles podiam sentir, mais forte do que com qualquer palavra, o quão profundamente estavam conectados. Sobre ontem à noite, me desculpe. Não sabia que a situação chegaria a este ponto." A voz dele era baixa e suave, mas continha sinceridade, arrependimento e um anseio. Eu também peço desculpas.
mas foi a primeira vez que senti algo assim. Ela olhou para ele por um momento, transmitindo com o olhar as emoções que não podia expressar em palavras. Eles ainda se olhavam, seus corações tremendo a cada ponta de dedo, a cada respiração. O ar na salinha estava cheio de uma tensão calma, mas pesada, com um significado diferente da noite anterior. Compreendendo-se em seus corações e, ao mesmo tempo, enfrentando a parede da realidade e a responsabilidade, os dois perceberam que estavam ainda mais profundamente conectados. Ela olhou por um momento para fora da janela. A chuva diminuía e a luz do amanhecer iluminava lentamente a ruela, como se estivesse lavando as emoções e a confusão da noite anterior. Mas em seu coração, confusão e excitação ainda coexistiam. A conexão entre os dois existia claramente, mas não se sabia ao certo se era amor, uma fuga temporária ou um novo começo. Podemos ficar assim, só por um momento? Ela perguntou em voz baixa. Sim, claro. Ele sorriu e sentou-se novamente ao lado dela. Desta vez, nem mesmo a ponta de um dedo se tocou, mas podiam sentir o calor um do outro em seus corações. Apenas com a respiração, os olhares e os pequenos gestos podiam confirmar suficientemente o coração um do outro. Naquela manhã, o tempo na salinha passou lentamente. Duas pessoas sentindo a presença uma da outra, digerindo as emoções da noite anterior e enfrentando simultaneamente a confusão e a excitação em seus corações. Um momento em que, mesmo sentados em silêncio, podiam sentir que se entendiam. As perturbações do mundo exterior e as responsabilidades ainda existiam, mas apesar disso, a conexão em seus corações se aprofundava. Finalmente, ela olhou silenciosamente para o olhar dele. O ar entre os dois ainda fluía pesadamente, contendo plenamente suas emoções. Um momento em que coexistiam a excitação e a conexão que não podiam ser expressas em palavras, e a responsabilidade e o conflito a serem enfrentados na realidade. Naquele momento, o espectador podia sentir que a relação dos dois havia se transformado de um simples desejo ou emoção momentânea para uma profunda conexão humana. Embora a salinha estivesse silenciosa ao amanhecer, o coração dentro dela ainda estava vivo. Olhando um para o outro, relembrando todos os momentos da noite anterior e, ao mesmo tempo, prevendo cuidadosamente a relação futura, os dois se conectaram ainda mais profundamente. Se era amor, fuga ou um novo começo, não se sabia, mas a sensação de conexão era clara, e era isso que tornaria esta história ainda mais bonita no futuro. O amanhecer passou, e uma manhã tranquila chegou à ruela do boteco. Todas as emoções e tensões da noite anterior ainda estavam vivas nos corações dos dois, mas agora estavam mais calmas e quentes. Na salinha, a luz do sol se infiltrava suavemente, misturando-se com a luz da lâmpada e criando um jogo suave de luz e sombra. Sentados a um passo de distância um do outro, em seus corações, a distância já não era mais necessária. Ela olhou para a mão dele por um momento e, com cuidado, colocou sua própria mão sobre as pontas dos dedos dele. Os olhos dele sorriram suavemente, olhando para ela. As palavras não eram necessárias. Apenas com o calor transmitido pelas pontas dos dedos e a compreensão no olhar, todas as emoções e tensões da noite anterior estavam suficientemente contidas. Nós, podemos ficar bem assim? A voz dela era baixa e trêmula, mas continha uma mistura de alívio e expectativa. Sim, estamos perfeitamente bem. Agora podemos ser honestos um com o outro, certo? A voz dele era suave, mas firme, e continha uma sinceridade que vinha do fundo de sua alma. Os dois se olharam por um momento e silenciosamente se aproximaram, encostando os rostos. No momento em que a testa dela tocou a dele, toda a tensão e excitação se dissolveram em um instante. A respiração se infiltrou nos ouvidos um do outro, e o coração lentamente escolheu a serenidade. Naquele momento, como um abraço silencioso, seus corações já se entendiam completamente. Agora está tudo bem. Não precisamos mais nos esconder. Ela sussurrou baixo. Sim, agora podemos nos sentir plenamente. A mão dele se moveu suavemente pelas costas dela, contendo com respeito e amor as emoções contidas por tanto tempo. Lá fora,
Junto com a luz do amanhecer, ouviam-se os ruídos da pequena ruela, mas a salinha estava silenciosa. Apenas a presença um do outro, a respiração e as pontas dos dedos e os olhares preenchiam aquele espaço. A tensão e a excitação da noite anterior agora se transformavam suavemente em uma respiração lenta, e no fundo de seus corações, os dois sentiam paz e segurança um no outro. Ela encostou a cabeça levemente no ombro dele. A respiração dele envolveu seus cabelos, transmitindo calor. Ele acariciou levemente a cabeça dela, sentindo a paz de um momento longamente esperado. Em silêncio, tudo foi suficientemente transmitido. O momento em que seus corações se tocaram deu um consolo e uma conexão mais profundos do que qualquer palavra. É incrível que possamos nos entender assim. Ela sussurrou. Sim, é incrível e sou grato. Ele fechou os olhos por um momento. Depois olhou para ela novamente e assentiu. Eles se olharam em silêncio, digerindo lentamente todas as emoções da noite anterior. A excitação e a tensão agora permaneciam como ondas suaves em seus corações, tornando a presença um do outro ainda mais preciosa. Depois de um longo tempo sentindo-se em silêncio, ela pegou a mão dele e sorriu levemente. Naquele sorriso havia a organização das emoções e a paz interior. Ele segurou firmemente a mão dela e trocou olhares por um longo tempo. Seus corações não precisavam mais se esconder, e a confiança e o amor um pelo outro se estabeleceram silenciosamente. Os ruídos do amanhecer e a luz do sol que vinham de fora pareciam anunciar um novo começo. Os dois encontraram segurança na presença um do outro, deixando de lado os conflitos e preocupações interiores. Nessa paz, a conexão um com o outro se aprofundou ainda mais. Naquele momento, ela sorriu um pequeno sorriso e sussurrou. Agora podemos ser realmente honestos um com o outro, certo? Ele sorriu lentamente e beijou levemente a testa dela. Sim, agora é de verdade. Vamos ser honestos um com o outro. Aquele breve contato continha um significado que ia além de uma simples ação. O sentimento um pelo outro, as emoções contidas por tanto tempo e o amor que acabara de florescer, tudo estava dissolvido ali. Naquela manhã, o tempo na salinha passou lentamente. Duas pessoas sentindo a presença uma da outra, digerindo todas as emoções da noite anterior e imaginando em seus corações o tempo que passariam juntos. Um momento em que, mesmo sentados em silêncio, podiam sentir que se entendiam. Embora a realidade externa e as responsabilidades ainda existissem, os dois agora podiam ser honestos um com o outro e abrir seus corações. Aquela conexão não era uma simples excitação, mas havia se desenvolvido em uma profunda compreensão e amor humano. E naquela paz e alívio, os dois se aproximaram ainda mais. Naquele dia, os rastros de olhares, pontas dos dedos e respiração deixados na salinha não eram mais um simples momento, mas uma memória profundamente gravada em suas vidas. O momento em que se olharam e liberaram os corações contidos por tanto tempo, agora tornaria sua relação futura ainda mais sólida. Se esta história tocou seu coração, clique no botão Gostei. Para não perder mais contos cheios de emoção e paixão, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Um pequeno clique seu nos permite contar mais histórias.